Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos dando só mais uns minutinhos. Oi, meninão. Que bonitinho. Cuidado, isso aqui é o filhão. Vai ser fácil, hein, Felipe? Ele tá com quantos anos? Tá com 2 e 6 meses. Oh, que fofinho. Ele tem quase a idade da Mia. É. Foi bem juntinho, lembra? Que eu. Foi, é. É tipo assim, um curso que a gente tinha pego por causa de um problema que a gente teve com ele, aí aprendemos bastante coisa nesse curso. O que Não que sei era se mesmo? ele ensinava a lidar com o bebê do 0 a 2. Ah, é verdade. Mas aí eu tive um problema que você me ajudou, né? É, porque dentro desse cronograma aí, essa faixa etária aí da criança, ele tem várias coisinhas que, uns detalhezinhos, ajuda muito a. Marinha de primeira viagem. Então, ajuda na criação, ajuda a minimizar os problemas, e aí tinha bastante coisinha, né? Entendi. Legal. Eu não sei se você Ó, viu o vídeo inteiro, eu vi ele inteiro, nossa, eu usei muito daquilo. Ela ajudou muito. Que legal, queria ter visto. Eu fiquei curioso. Eu tenho um de 2 anos e um de 4 agora. Você tá falando aí, eu falei, nossa, eu tenho muito problema, né, pra resolver. você já tá escolado, né, Marcelo? Ah, é nada, meu negócio de aprender a ser pai, essas coisas, né? É um processo contínuo, né? Porque as crianças vão se modificando e elas vão fazendo outras coisas. Então, assim, você sabe lidar com um bebezinho de 6 meses, depois de 1 ano você já não sabe mais. Aí você aprende. O tempo inteiro aprendendo. Exato. Verdade, verdade. Bom, tá faltando mais duas pessoas para entrar e as outras vão assistir o vídeo gravado, que a gente vai mandar o link depois. Então, acho que podemos começar. Depois a galera vai entrando. Legal. Beleza. Ô, Felipe, você tem alguma experiência? Zero. Zero. Tá, beleza. O Pedro, ele tem um pouco de experiência, né, Pedro? Mas é em mercado de financeiro, de ações. Isso, ações, renda fixa, eu tenho alguma experiência, mas também não muito. Você vai até ajudar, então, a dar uma opinião aqui, que eu fiz um negócio, um estudo bem por cima, você vai poder me dar um help. Marcelo, você está gravando a aula? Começou a Tô, gravar? já tá gravando. Beleza. Então, vamos começar a aula Bom aqui. dia, Pedro. Opa, Pessoal, fala um pouquinho, então. Marcelo, quer colocar aí a apresentação? Quero, peraí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu sou novo com esse mecanismo aqui. Então, deixa eu ver aqui. Como que faz aqui para colocar a tela full screen? Eu acho que eu não consigo compartilhar minha tela. eu acho que aqui no cantinho, ó, no cantinho embaixo tem um ícone de apresentar agora. Eu acho que é aí que. Ah, é isso aí. Muito obrigado. Nada. Beleza, vocês A estão gente... vendo? Ainda não. Sure. Agora sim. Tá bem? Então vamos lá. Não precisa ligar a câmera, não, Ju, se você não quiser. Aqui. Present. Então, bem-vindos todo mundo ao CryptoBar. Eu não estou vendo vocês, tá, pessoal? Porque agora minha tela está inteira. Vocês conseguem ver? Conseguimos. Sim. Beleza. Então, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Marcelo, eu tenho 40 anos, viajei boa parte do mundo, né? Minha primeira parte da minha vida foi sempre viajando. E depois que eu sempre também gostei de videogame, então desde pequeno eu jogo videogame, e aí eu tava desde o comecinho do Bitcoin, né? Desde aquela hora que começou, quando a gente ainda ganhava Bitcoin à torta e à direita, minerei Bitcoin logo no começo, e perdi todas as chaves, perdi o computador, eu sempre achei que era uma brincadeira, eu nunca tinha levado a sério, e aí depois, quando a gente foi ver, tava desse tamanho, né? Então aí eu comecei realmente a gostar mais da criptomoeda, do que significa, porque criptomoeda é muito mais do que uma moeda, né? São projetos, ações,
novos tipos de ações, e sou apaixonado por essa tecnologia. Então, conversando com a Emily, ela sempre postava, e a gente começou a conversar mais sobre o que estava acontecendo no mundo das criptos, né? E a gente decidiu fazer esse curso para quem ainda não entende de criptomoeda e quer entender um pouco mais, que é realmente a nova economia nascendo agora. É como se a gente estivesse vendo a internet de 1990, sabe? Então, tem muita oportunidade, existe muita empresa linda, maravilhosa nascendo, e é isso que vocês vão aprender um pouco hoje. Apresentar um pouquinho sobre mim, acho que só o Pedro não me conhece muito bem, né? Eu trabalho com comércio exterior em uma trading de importação, né? Tenho como hobby surfar. Hoje eu estou na Bahia e o mar tá grande, então dá para... Tô tentando melhorar o meu surf. Sou entusiasta por futurismo e investidora já há um tempo. Invisto em bolsa de valores, invisto em ação, em renda fixa, em fundo imobiliário, que me dei mal recentemente, invisto em poupança, invisto em startup, invisto em criptomoedas. E, assim, ultimamente o que tem mais me dado rentabilidade, assim, sem sombra de dúvida, é criptos. Invisto em Bitcoin desde 2017, né? Acho que eu comprei um Bitcoin a 13 mil reais, hoje está em 380 mil reais. Então, isso Bitcoin. Aí eu já comprei Ethereum e agora tô me explorando novas criptomoedas, e foi quando eu comecei a estreitar esse relacionamento com o Marcelo, né? Então a gente vai falar disso. Mas assim, a nossa apresentação hoje, ela é bem formal, tá? Não é uma coisa formal. Eu e o Marcelo não somos profissionais, a gente só entende um pouquinho mais do que vocês, e a gente quer dividir esse conhecimento que a gente tem. O Marcelo é mais especialista que eu, ele entende mais profundamente, né? Mas a ideia é vocês saberem o básico do básico para darem o primeiro passo, sabe? Para até aí uma força psicológica. Criptomoedas, eu preciso entender disso. Mas quando eu tiver um tempo eu faço. Então, assim, o tempo é agora. Então a gente vai dar esse primeiro passo com vocês, literalmente e psicologicamente, tá? Essa é a ideia. Então, o Marcelo quer mudar aí o Vamos lá. Então, slide. bem-vindos. Pega uma cadeira, um petisco, escolha a sua bebida. Eu escolhi a Heineken. Não sei, vocês conseguem ver minha tela? Minha câmera? Sim. Então, a Emily marcou às 10 da manhã. O que eu posso fazer, né? Ela chamou de criptobar. Uma criptobar. Então, ó, tô indo de Bex. Se vocês quiserem pegar uma bebidinha, porque afinal é sábado, então esse é a aula nossa informal, como beber. Brincadeira. Isso aí, vamos lá. Então a Emily vai falar um pouco da história, né, Emily? Da história do Bitcoin. Como nasceu e tal. A gente, assim, o Bitcoin, ele começou tudo em 2007, tem gente que fala 2007, tem gente que fala 2008, né? Com a primeira publicação de um post num mailing aí, de uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, que se autodenominaram Satoshi Nakamoto. E eles postaram lá sobre, assim, uma transação digital de moeda peer-to-peer, né, de ponto a ponto. Então, a partir disso, foi a primeira publicação sobre criptomoeda, sobre Bitcoin. E esse Satoshi Nakamoto, ele começou a postar como que funciona, só dando um bem-vindo para as duas pessoas aí que entraram. A gente já começou a aula, tá? Bem informal, como eu disse. A gente está aqui no Criptobar. E a aula vai ficar gravada, mas a gente está num grupo de mais ou menos 10 pessoas, tá? E vocês vão poder acessar a aula para rever, se quiserem ouvir a nossa voz, né? E acessar o grupo de WhatsApp que a gente vai criar depois com algumas dicas, tá? Então, essa é a introdução. Voltando à história, foi lá postado em 2007, 2008, esse Satoshi Nakamoto. Ninguém não sabe quem é ele, nunca descobriram. Teve um carinha lá na Austrália que falou que
que era de autoria dele, mas aí foram ver e não era. Então, ninguém sabe ao certo quem é Satoshi Nakamoto. Ele ficou lá postando coisas sobre o Bitcoin até 2010, e aí, em 2010, ele sumiu de vez. Nunca mais se ouviu falar dele. Dizem... Ele avisou, né, Emily? Ele mandou um e-mail para o pessoal e falou: pessoal, eu estou indo embora, o processo já está rolando, então vocês não precisam mais de mim, e adeus. E nunca mais apareceu. Exato. E dizem que ele tem aí 980 mil bitcoins, né? E nunca foi usado. Então, assim, o cara foi visionário, revolucionário e não tá tendo nenhum benefício disso. Nem poder usar as moedas dele, ele tá. Essa foi considerada a primeira moeda digital descentralizada, né? E qual é a questão do Bitcoin, né? Ele é uma moeda que você pode fazer transações virtuais, você pode mandar Bitcoin de uma pessoa a outra, você pode comprar o Bitcoin nas exchanges, que a gente vai explicar um pouquinho, e você pode conseguir o Bitcoin através de mineração, né? Se você tiver um computador lá potente e começar a entrar na rede. A gente vai falar também um pouquinho disso. Onde esses bitcoins ficam? Eles ficam em carteiras digitais. Você baixa lá uma carteira digital, um aplicativo, e nessa carteira tem duas chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é tipo o endereço, a conta do seu banco. Eu quero passar para o Marcelo um valor de Bitcoin, eu falo assim, Marcelo, deposita nesse endereço. Esse endereço é uma sequência de números e letras, que aí ele vai lá, escreve e transaciona para mim. E eu tenho uma chave privada também, que é a minha assinatura digital, né? É com ela que todo mundo da rede sabe que aquela carteira é minha. Então, se eu perder essa chave, eu não tenho acesso aos meus bitcoins, às minhas criptos, tá? Então, funciona dessa forma. A transação digital, ela é considerada segura, né? Porque todo o seu livro razão, todo o seu livro contábil, todas as transações que eu já fiz ou qualquer outra pessoa fizeram, fica lá registrado numa rede, né, de computadores, e todo mundo consegue enxergar. Se eu quiser olhar todos os registros que eu fiz, eu consigo lá e ver todas as transações. Então, aquilo fica registrado. Toda vez que eu vou fazer uma transação, passar um valor para o Marcelo, por exemplo, a rede vai dar uma analisada para ver se eu tenho saldo, vai ver todas as transações que eu fiz para dizer se aquilo que eu tenho na minha wallet está de acordo com o que o sistema tem como informação. Emily, posso fazer um parênteses aqui? Só para o pessoal entender, blockchain são vários computadores que seguram a mesma informação. Então, quando você faz uma transação, ele manda aquela informação para todos esses computadores, para 10, 15, 20, 30 computadores, depende de qual é a moeda, tem moeda que manda até para 1000. E aí, os computadores todos recebem a mesma informação, processam e validam essa informação. Se tem um computador que é mudado, se você muda, por exemplo, fala, eu tenho 57 mil bitcoins nessa carteira. Como todos os outros computadores estão falando uma coisa diferente, aquele computador é automaticamente tirado da rede. Ele sai de lá. Então, eles não aceitam essa informação. Por isso que é tão seguro, porque para você hackear uma carteira de Bitcoin, você tem que hackear milhares de computadores ao mesmo tempo. Entenderam? Por isso que é tão seguro e por isso que está virando uma reserva de valor. Desculpa, Emily, pode continuar. Claro. Então a gente consegue observar assim que ele é seguro, né? Você não consegue hackear tão facilmente. O que você hackeia, que você ouve falar de hackear, são corretoras, né? Não a rede, não o software. Você tem uma segurança em termos de que isso é validado, toda transação é validada por vários computadores. Você tem uma certa anonimidade, né? Não sei se essa palavra existe. Mas que as pessoas não sabem exatamente quem você é. Você tem uma assinatura eletrônica, mas não sabe que aquela assinatura é da Emily, pessoa física. É só um número, né? É só um número e letra. E você consegue fazer transação a um custo muito mais baixo e a uma velocidade muito mais rápida. Então,
Então, assim, existem diversos estudos que essa transação digital, ela tem ajudado, inclusive, remessas internacionais, né? Então, pessoas que moram em outro país e mandam dinheiro para a família, você teria que ir através de uma instituição bancária, pagar lá $100, demoraria de 5 a 7 dias, e comeria grande parte do seu dinheiro, né? Hoje em dia... Eles fazem a taxação é ridícula, né? Você vai pagar uma fortuna de taxa, uma fortuna de câmbio, porque eles roubam no câmbio também, e ainda demora pra caramba, né? Exatamente. E hoje, na transação digital, você consegue mandar em minutos, segundos, e você consegue pagar uma taxa bem mais barata, né? Então, isso está revolucionando o mercado, né? E isso é uma das grandes vantagens é a questão de ser descentralizado. Assim, o blockchain, né, o sistema de Bitcoin, ele não está lastreado a governo, a economia, fatores externos, né? Você não tem um banco por trás. A rede, ela é descentralizada. Então, isso é uma grande vantagem. Então, as regras não podem ser mudadas. Não pode chegar alguém e falar assim, agora a gente vai vai fazer mais Bitcoin. Não pode. Agora o Bitcoin vai se tornar diferente. Não pode. É um programa fixo. Esse programa estava sendo rodado por todas as máquinas, então, como a gente falou, não pode ser modificado. Então, ele torna muito mais seguro. Por exemplo, o real ou o dólar, eles podem imprimir real e dólar a qualquer horário, qualquer hora que eles quiserem. Eles falam, vamos distribuir dinheiro. Eles podem fazer isso. É o que eles fazem, na verdade. 40% de todos os dólares no mundo hoje em existência foram feitos nos últimos 10 meses por causa da pandemia. 40%. Isso vai trazer uma inflação gigantesca para o dólar. E o Bitcoin é uma reserva que não pode ser mudada. É 21 milhões e pronto. Então, ele tem um teto, né? E, Marcelo, pode mudar aí o slide, por favor? Primeira moeda, esse aqui. Então, quais são os riscos, né? Então, falar um pouquinho de risco. Você não vai, que nem eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, não, então eu já vou começar investindo 20 mil. Eu falei, não é assim, né? Primeiro você aprende o conceito, vai atrás das informações, entende um pouquinho mais do mercado, vai lá, coloca R$100, coloca R$50, R$1.000, quanto você achar que é pouco. O quanto que não você vai fazer pode falta, né? Exato, que você pode perder aquele dinheiro, investe, deu certo, perdeu o dinheiro, aí você decide se vai querer começar a fazer de novo ou não. Mas como eu estava falando com o Marcelo, é muito difícil você perder o valor, assim, de um dia para outro, teria que dar um crash no sistema para você perder, seu dinheiro virar pó, né? Então, não é que nem ação, não é como derivativos, não é como opção. Então, você investiu aquele valor, vê que está perdendo, sai, se você é conservador, né? Agora, se você ganhou dinheiro, o que vem mostrando, né, todas as rentabilidades do ano de 2020 em criptomoedas, que eu vou mostrar aqui um pouquinho, falar sobre isso, a gente está tendo um ganho absurdo nisso, né? Um ganho exponencial. Tem muita gente que fala, por causa disso, fala que é uma bolha. Ninguém sabe dizer se é uma bolha ou não, mas o que acontece é que desde 2010, onde foi a primeira transação, a galera tá ganhando, tá virando, tem milionários de Bitcoin. Tem até uma história que eu vou contar rapidinho, de um menino de 12 anos, que ele é Eric Finman, se vocês quiserem aí mostrar. Ele falou assim pro pai, eu não quero ir para a faculdade. Se até os 18 anos eu conseguir juntar $1 milhão, posso não ir para a faculdade? Os pais falaram, tá bom. Aí ele foi lá, ganhou 1.000 euros da avó de aniversário, comprou tudo em Bitcoin e virou milionário. Ele tinha lá absurdos, comprou acho que 12 Bitcoins na época, em 2012. E aí virou milionário, começou a investir em startup, abriu uma e não precisou ir para a faculdade. Então tem vários casos assim, né? O 50 Cent vendeu um álbum de música em Bitcoin, ele, depois de muito tempo, foi atrás lá, ele tinha $8 milhões. Então tem muitos casos assim. Enquanto não estourar a bolha, você pode ganhar muito dinheiro, se estourar. Eles falam que é bolha
que eu lembro, assim, desde 2014, eu lembro de ser bombardeado que Bitcoin era bolha e custava $2.000. Desde 2014 eles falavam que era bolha. Hoje custa quase $70.000, tá 50, vai? Hoje cai um pouquinho. Mas eles estão sempre bolha, 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 e essa bolha nunca estoura. Um dia vai estourar, mas nunca estourou. Ou talvez não. Talvez o Bitcoin seja uma bolha e a criptomoeda não. Talvez o Bitcoin daqui a 5 anos não exista mais, mas aí existem outras criptos. Estão dizendo que o Ethereum vai substituir eles, mas não tem como saber. Mas o mais importante daqui é a gente entender o funcionamento. A questão é, se isso, Bitcoin é o futuro, a gente não ficar de fora. Pelo menos entender como funciona. Se você não está preparado para investir agora, não invista, mas pelo menos você tem mais conhecimento sobre, tá? Então eu fiz um gráficozinho aqui, um diagramazinho para... Volta lá um pouquinho, Marcelo. Só para vocês darem uma olhada, né? Se você não quer investir em cripto, beleza, não enche o saco e a gente não aprende nada. Se você quer aprender a investir em criptos, você aprende, investe um pouquinho, a ideia é ganhar um pouco também, e se você ganhar e se sentir mais confiante e investir mais, aí você coloca mais dinheiro ou guarda o dinheiro e experiência também junto. A ideia aqui é você não sair perdendo, tá? Pode passar. Essa é uma frase que eu peguei de uma diretora, uma researcher em blockchain, né? Que ela fala que o maior risco é não entender, é ficar de fora. Que, assim, você quer queira, quer não, isso é uma coisa que está revolucionando o mercado. Vocês viram semana passada ou retrasada, a China lançando a moeda yuan, né? Então, a primeira moeda digital. Vocês viram lá a Coinbase lançando, entrando na Bolsa de Valores dos Estados Unidos quanto que eles conseguiram? 100 bilhões de dólares no lançamento. Foi uma das mais bem avaliadas do mercado americano. E um ponto importante, assim, hoje, cada vez mais, você consegue comprar, fazer transação com Bitcoin, né? Você consegue entrar no e-commerce, pagar uma faculdade, em transações digitais, você consegue usar. Cada vez mais você tem um gráfico lá, que depois eu passo o link para vocês, onde você vê o crescimento de estabelecimentos pelo mundo aumentando em função de receber... aceitar as moedas, as criptomoedas. Eu fiz uma simulaçãozinho de ganhos em 2020, né? Então eu peguei poupança, renda fixa, ações, Bitcoin, Ethereum e Teta, que é uma criptomoeda. Então aqui que o Pedro pode me ajudar. Eu calculei mais ou menos num ganho de 2020 a poupança em 2%. Então se você investir R$1.000, em 2% você tem um retorno aí de R$21. Que é abaixo da inflação, diga-se de passagem. Exatamente. Numa renda fixa, eu coloquei 12%, que você teria aí um ganho de R$120. Tudo isso é aproximado, eu peguei uma média lá que eu vi de aplicações. Em ação, eu peguei uma ação que rendeu 50% ano passado. Você teria aí um ganho de investindo R$1.000, R$500. O Bitcoin, ele deu um ganho de 300%, 325% ano passado, de janeiro a dezembro. Então, você teria um ganho de 3.250. Na Ethereum, que é a moeda da vez, que muitos estão falando, né, você teria aí um retorno de 5.090. E na Teta, que é uma criptomoeda que cresceu muito ano passado, você teria aí um ganho de R$22.000 em um ano investindo R$1.000. Então, Emily, posso fazer um parênteses aqui? Pode falar. Só para vocês entenderem, quando a gente fala de Bitcoin é uma moeda e só uma moeda, tá? Então é isso, a função dele é ser uma moeda de valor, tá? Então você transfere para um e transfere para o outro. O Ethereum, ele não é só uma moeda, o Ethereum são contratos inteligentes. Então é por isso que ele está valorizando tanto. Você pode ter cartório, você pode ter, enfim, um monte de coisas no nosso dia a dia vai ser substituído
por esse tipo de tecnologia, que é a tecnologia de blockchain. Então, se você tem um contrato de compra e venda, por exemplo, em vez dele estar registrado no cartório, ele vai estar registrado em todos os computadores e ninguém pode modificar isso. E você pode transferir isso para a hora que você quiser, sem ter que ir no cartório. Enfim, é uma nova tecnologia que está chegando, por isso que subiu tanto. E a Theta, para vocês entenderem, ele é uma empresa de distribuição de vídeo online descentralizada. Então, ele usa o computador das pessoas, meu, seu, de quem quiser, e ele distribui os vídeos para as pessoas. Então, hoje, você não consegue ter vídeo muito... com muita coisa no vídeo, como chama isso? Muita definição no vídeo, porque é muito caro para as empresas manterem um servidor dedicado a isso. Eu gosto de assistir Champions League, por exemplo, e não dá para assistir Champions League no Facebook porque fica caindo o tempo inteiro. E a Theta resolve esse problema, ela distribui esse vídeo para todos os lugares, já tem acordo com a Samsung, com a Google, a Netflix está tentando comprar, enfim. E por isso que subiu tanto. São empresas, não são apenas só criptomoedas, tá, pessoal? Isso é importante, que a gente vai falar muito no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente vai falar muito dos detalhes de cada criptomoeda. Nesse curso básico não vai dar para entrar, mas é importante vocês saberem assim que tem criptomoedas que são divididas por segmento. Por exemplo, na área de logística tem aquela VET, né? VeChain. Isso. Tem um segmento assim que eu acho revolucionário, que são das DeFis, que são de Decentralization Financial, né? Que isso também o Marcelo vai falar um pouquinho. Que eu acho que isso vai ser uma revolução no mercado financeiro absurdo. E você tem várias moedas, criptos, com esse fundamento, tá? Então, é importante saber que, por exemplo, uma Ocean, uma Ethereum, uma Theta, uma Cardano, tem todo um fundamento de análise por trás disso. Não é simplesmente, não é uma Dogecoin que a cada Twitter do Elon Musk o negócio sobe ou desce, né? Isso daí eu acho que é totalmente moeda especulativa, ninguém dá uma seriedade nisso. Mas existem essas criptos que são baseadas em toda essa análise fundamental. Marcelo, acho que a gente podia começar com a simulação, o que você acha? Vamos lá. Esse aqui é um videozinho que eu fiz de como abrir a conta na Binance. A gente não vai passar o vídeo porque ele ficou meio comprido, mas depois vocês podem olhar ele, tá bom? Eu vou ter até que modificar aqui ele. Mas ele explica como é que você começa do zero. Então é aquela historinha de colocar o e-mail, cadastrar o e-mail, senha, tal. Então essa parte a gente vai deixar para lá. Abrir uma conta, né, na Binance. Depois. Isso. E daí eu já vou direto para cá. Quando você abre uma conta, esse aqui é a Binance, tá, pessoal? Então, quando você terminar de abrir a conta, é isso aqui que vai aparecer, tá? Aqui é onde você faz todas as transações. Você não tem que baixar nenhum... Isso na Binance, tá, pessoal? Você não tem que baixar nenhum programa, nem nada, e ele fica tudo aqui. A Emily transferiu para mim $17,28. Ela transferiu da conta dela direto para a minha, que é uma transferência muito legal da gente fazer sempre que a gente puder transferir por ali, porque você paga muito menos do que você pagaria para qualquer outro lugar. Tá? Inclusive transferência internacional, porque está na internet, não tem fronteira, né? Então é como se fosse eu transferisse do meu Facebook para o seu, por exemplo. Não tem. Inclusive, a gente tem duas pessoas, uma de Portugal e uma da França, que vão fazer aula, e eles vão pagar para a gente em criptomoedas, assim que aprenderem aqui com o vídeo do Marcelo. Então, só para vocês aprenderem a mexer aqui, a primeira coisa que a gente tem é o login da Binance, né, onde eles falam sobre as coisas que estão acontecendo. Aqui é para você comprar a cripto, então você vai fazer um depósito bancário, que eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa aprender, né? Então eu vou colocar aqui como que a gente vai colocar dinheiro na Binance. Você pode escolher entre colocar dinheiro na Binance por cripto, então você vai mandar uma criptomoeda, que foi o que a Emily fez para mim. Você escolhe a criptomoeda que você quer, ela mandou BNB. Marcelo, acho que é melhor para uma pessoa que está começando do zero começar com depósito de dinheiro. Não, eu vou fazer. Só para entender melhor. Tá bom, eu vou passar para lá. Então, aqui nesse BNB, você vai... Esse aqui é o seu endereço, né, que a gente fala, que é aquele endereço público que a gente fala. Tá? Esse aqui é dentro da carteira da Binance. E você vai usar isso aqui para fazer.
Como a gente está começando agora, a gente vai colocar o do Fiat. Quando a gente fala Fiat, a gente está falando de moeda fiduciária, que é moeda emitida pelo governo, tá? A gente tem alguns tipos de pagamento aqui. Ele está achando que eu sou da Grã-Bretanha porque eu estou usando um anônimo, mas de vocês já deve aparecer real direto. E você pode fazer um Pix para eles. Então, quando você faz um Pix, é na hora, depois de 10, 15 minutos, o seu dinheiro já está lá, você já pode começar a fazer. E para receber, isso que é interessante, para receber também eles te mandam por Pix. Então é super rápido. Você quer sacar o seu dinheiro, 10 minutos depois está na sua conta. Tá? Eu não fiz a identificação de identidade, essa conta é super nova, eu fiz essa conta para mostrar para vocês. Então eu vou precisar fazer essa conta para poder aumentar o limite para 1.600. Tá? Mas vamos aqui. Então, é essa aqui que você vai fazer, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, vocês vão aqui Buy Crypto, aí você vai colocar Bank Deposit e entrar aqui no Fiat. E aí vocês vão mandar o dinheiro para a Binance através desse link aqui. É só preencher a informação de quanto vocês querem que vai dar para fazer. Depois que você transferiu, o dinheiro vai chegar na sua conta, você encontra aqui o Wallet. A minha está em inglês, deixa eu mudar para português aqui. Acho que vai ficar mais fácil para vocês. Espera aí. Português do Brasil. O assunto já é difícil em inglês, então, né? É que eu uso tudo em inglês, pessoal, não tem... E aí você coloca no dinheiro aqui, né, que é como você vai fazer, transferência bancária do Pix, e aí você vai colocar lá o quanto você quer transferir e transfere para onde eles vão te falar. É bem tranquilo, é bem facinho. Depois ali, quando você tiver transferido, você vem para cá, para a sua carteira, que é onde está o seu dinheiro. Você vê Fiat Spot, que é a carteira, que é a moeda fiduciária e a moeda e criptomoedas. E aqui ele vai falar exatamente quanto eu tenho, né? Então eu tenho 34 mil satoshis, que são unidades do Bitcoin. Um Bitcoin, e aqui são 10 satoshis, 20 mil satoshis, 40 mil satoshis. Tá? Então... Só para explicar esse termo, o Bitcoin ele pode ser usado até 8 casas decimais, né? Então, 0.00001 é um satoshi, né? Uma unidade, a mínima possível. Aqui é o saldo spot, que ele é o saldo que você tem apenas de criptomoeda. E aqui é o saldo Fiat, que é o saldo que você tem apenas de dinheiro mesmo, de dinheiro fiduciário do governo. E aqui ele fala o quanto você está ganhando, ou perdendo desde ontem. Ela me mandou o BNB subiu 4,19%, então eu ganhei 73 centavos. Obrigado, viu, Emily? Quando você está aqui no... Aqui são todas as moedas que você tem, tá? E todas as moedas que existem no mercado, né? Então, como eu só tenho BNB, ela me mandou BNB, que é a moeda da Binance. Eu vou direto agora para fazer a troca, para vocês entenderem como que a gente faz uma troca mesmo, uma compra, né? Então, trade, Um trade. Eu vou aqui no mercado, eu vou escolher o mercado que eu quero. Eu posso ir direto para o clássico aqui e já ir para lá, mas só para vocês entenderem. Aqui, o mercado spot são as últimas novidades, vamos supor. Né? Vamos supor não, mais ou menos do que tem. E já são os pares que a gente vai usar. Uma coisa interessante para vocês entenderem na questão de criptomoeda, que acho que muita gente tem dúvida, é que quando você faz uma troca, você troca uma moeda por outra. Então, se eu tenho BNB, eu não posso trocar Bitcoin por real. Né? Eu tenho que usar o BNB, que é a moeda que eu tenho, tá bom? Então aqui estão as mais quentes do mercado, né? Que é a Cake, a VeChain, que a Emily falou, o WIN, a DOT, que é a Polkadot, e aí vão ter várias moedas. Se eu clicar aqui no Trade, eu vou cair na página que a gente realmente vai... Ó, vocês estão vendo que eu nunca abri isso aqui, né? Nessa conta. Então, a gente vai cair exatamente na página onde a gente realmente faz as trocas de moeda, tá bom, pessoal? Marcela, então... mas dá outro caminho também, ó. Se você clicar lá no Trade, Trade clássico, isso, Trade clássico, você vai direto para essa página aí de comprar e vender criptos. Bitcoin. Você já cai direto do Bitcoin para dólar, né? Que é o mais forte que existe. Quando a gente fala dólar, isso aqui é uma moeda, não é moeda fiduciária. O USDT é uma moeda, é uma criptomoeda que ela segue o valor do dólar. Então, e inclusive ela foi aceita pelo governo americano essa semana. Eles fizeram uma super varredura na empresa que emite a USDT, e eles têm realmente
lastreado com o dólar, então eles vão poder usar isso aqui, muitos países estão adotando, seria o dólar digital, né, hoje em dia. Cara, essa cadela tá no cio, hein? Eu moro num lugar onde todo mundo tem cachorro, então quando passa uma pessoa na rua, acho que, deixa eu fechar a porta ali, peraí, rapidinho. Tem uma pessoa na rua, é uma pessoa só andando. Aí os cachorros Eu queria, me dá um enquanto ele segundo. vai lá, eu queria explicar o seguinte: ele falou também, mas eu vou explicar de novo. Na Binance, que é uma corretora que é utilizada, que é mais utilizada para exchange, né, de compra e venda, nessa Binance você não pode comprar direto assim, você tem dinheiro, você não pode comprar direto uma criptomoeda, por exemplo, sei lá, Cardano ou a Teta, né? Você tem que transformar para Bitcoin e da Bitcoin comprar a moeda. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas e meia para entender todo o funcionamento. A gente vai ensinar todo mundo em 15 minutos, né? Então você transforma o dinheiro, do dinheiro transforma em Bitcoin ou Ethereum, e de Ethereum e Bitcoin você vai comprar outra moeda que você quer. Sim, então como vocês vão chegar e vocês vão depositar real, vocês conseguem ver aqui nesse cantinho, ele tem as moedas que a gente pode pesquisar, né? Então eu posso escolher por BNB, que são a moeda que eu tenho, eu posso escolher por Bitcoin, então são todos os pares com Bitcoin, ou com Ethereum, ou as moedas mais famosas, né? Ou com Fiat. Fiat seriam as moedas fiduciárias, lembra disso aqui. E o BRL é a moeda brasileira. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer todas as moedas que eu posso comprar com o real. Então eu posso comprar a ADA, que ela falou, eu posso comprar a BNB, que eu já tenho, é o Bitcoin, BTT, que é o Bitcoin Torrent, e aí são várias, né? A Tires, que está super famosa aqui no Brasil, que eles fazem sobre esporte, patrocinam Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, estão crescendo muito, parece que eles vão tentar estão entrando, na verdade, na NFL americana. Se eles entrarem, isso aqui vai pro espaço, esses R$2, isso aqui é em real, tá? Porque a gente está em BRL, né? Se eles entrarem mesmo na NFL, isso aqui vai para R$20, R$30, tranquilo. Então aqui são todas as moedas que a gente tem, né, com Então, parte vocês começariam por aí. Vocês clicam em BRL, que é o Fiat, né? Isso. Escolhem a moeda Brasil e vê qual moeda que você for comprar. Ele já te mostra aqui nessa listinha. Se for Bitcoin, BRL, você clica nesse íconezinho. Uhum. Se você pode vir por aqui, mas se você não quiser vir por aqui, você quer vir em todas as moedas possíveis, você pode escrever aqui. Então você consegue vou escrever BRL, e aí ele vai aparecer todas as moedas que tem o par. Se eu escrever, por exemplo, USDT, que é o dólar americano, ele vai aparecer todos os pares para dólar americano online, que são muito mais. Então, vamos supor que você queira comprar uma moeda que não está lá, né? Então você tem o BRL, aí você vai ter que fazer a troca 2 vezes. Então, vamos supor, você compra do BRL, você vai comprar Bitcoin, e praticamente todas as moedas têm par com Bitcoin. Então, você compra BRL Bitcoin, você vem aqui, eu vou comprar BNB, porque eu já troquei para BNB, né? A Emily me transferiu o BNB. Então, eu vou colocar aqui BNB, vocês vão colocar BRL, e aí agora eu vou trocar BNB por Bitcoin. Então, significa que eu vou estar comprando ou vendendo BNB, tá? Aqui ele vai confirmar para você o que você está trocando, que é o BNB e o Bitcoin. Esse 10 vezes vocês não vão usar por agora, tá, pessoal? Esse 10 vezes significa que você pode alavancar em até 10 vezes a sua compra, mas a gente não vai mexer nisso agora. É isso que mata os investidores. É exatamente isso aqui. A pessoa acha que vai subir, ele cai e ele perde 10 vezes mais. Então, esse aqui é o valor que tem. O BNB está valendo $503. E em Bitcoin seria 0,01 centavos, né? Então, 101 mil satoshis. E esse aqui é a valorização que ele teve nas últimas 24 horas, e o mínimo e o máximo, enfim. Aqui são as ordens de venda e aqui são as ordens de compra. Então, o que é verdinho são pessoas fazendo compras, e aqui o que é vermelhinho são pessoas vendendo. Você vê que tem menos gente vendendo e mais gente comprando, o que significa que o preço deve subir. E está subindo aqui, ó. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo nisso. O mercado de criptos, né, ele funciona muito de acordo com a ação. As criptos sobem e descem de acordo com demanda e oferta. Se tem muito mais gente comprando, vai subir o valor das criptos.
Ah, e um fato interessante, hoje ela está em exatamente o Bitcoin em real, 280 mil reais pelo mercado Bitcoin. E em dólar está mais ou menos 49.600 dólares. Só para vocês terem uma ideia. Aqui ó, a gente consegue abrir Bitcoin BRL, estaria 276 mil dólares, 419. Ele deu uma boa queda. Reais. Em reais, desculpa. Ele vem dando uma boa queda. É bem normal dentro do mercado cripto ele dar essa queda para depois subir mais forte, né? Se você colocar isso aqui, a semana do Bitcoin em relação ao real, ela subiu, ele vem subindo semana a semana, já há muito tempo. Então ele dá essa caída aqui, ó, mas depois ele volta a subir. Pelo menos é o que fala o histograma, né? Mas vamos voltar para lá. Esse aqui é o Bitcoin real. A gente vai voltar para o BNB, que é o que a gente vai fazer a compra. Então, para você fazer a compra, você tem duas opções. Você está comprando BNB ou você está vendendo BNB. Se você estiver vendendo BNB, você está comprando Bitcoin. Se você está vendendo Bitcoin, você está comprando BNB. Como a gente tem o BNB, a gente vai comprar o Bitcoin, o que significa que eu vou vender BNB. Aqui são as ordens de venda e compra, né? Que nem eu falei. Aqui são as ordens de venda e aqui as ordens de compra. Se eu clicar numa ordem de compra, ele já aparece o valor aqui para mim. Então, esse valor que está aqui, ó, 101.400, se eu clico nele, ele vem para cá, ó, 101.400. E aí eu coloco o quanto eu quero comprar de BNB. Essa barrinha, ela vai falar, se eu quiser fazer porcentagem, em vez de eu quiser fazer número, eu quiser fazer porcentagem, eu quero comprar só 10% do meu dinheiro com isso aqui. Então eu coloco aqui e ele já faz a conversão automática para mim, sem eu ter que me preocupar. Se eu colocar aqui, é 100% do valor. Eu vou estar vendendo BNB por Bitcoin. Pessoal, se estiver muito rápido, levanta a mão, fala alguma coisa aí para vocês entenderem melhor, hein? Façam as perguntas para entender bem essa parte. E vocês precisam me falar, porque eu não consigo ver vocês, tá? Eu tô só vendo minha tela, eu não consigo ver a câmera. Então, beleza. Então, eu vou vender o BNB, vou comprar aqui numa ordem que já tá? Uma ordem que já está sendo feita, então vai ser feita na hora. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer a confirmação da minha compra aqui em cima, que significa que eu realmente comprei. Antes disso, eu vou colocar um preço mais alto, só para vocês entenderem antes a parte como é que faz. Eu estou colocando um preço mais alto, eu quero vender o meu BNB mais caro do que está no mercado. E eu quero vender todo o meu BNB. Então, eu vou colocar aqui, vender BNB, ele criou uma ordem limite. A ordem limite, ela fica aqui. É uma ordem aberta. Para quem entende de ação, sabe como é que é isso. Eu estou querendo vender o meu BNB mais caro, só que não tem ninguém pagando isso nesse momento. Então, ela fica gravada lá. A hora que alguém resolver falar, beleza, eu pago esse valor, aí a ordem é cumprida, eu ganho o valor que tem. Se ninguém comprar esse BNB, a ordem vai ficar lá, até alguém comprar. E eu posso cancelar essa ordem a qualquer momento e fazer uma nova ordem porque eu mudei de ideia. Então, eu quero vender mais barato ou mais caro. Então, agora... Pode falar. Vou só fazer um review do que você falou agora, porque talvez seja muito rápido, né? Uhum. Então, a ideia é vender BNB. Aí o Marcelo, ele vê, por meio dessa tabela à esquerda, qual o melhor preço. Se ele quiser colocar, ele escolhe um preço lá que a galera tá praticando, né? Aí você coloca 0.0101483, né? Vou vender um BNB a esse preço. Aí você, aqui nessa barra, nessa bolinha, você define quanto do valor total que você quer vender. E você só coloca o preço do BNB que você pegou da tabela à esquerda. Aí define quanto que você quer vender e dá um vender BNB. A sua proposta, ele vem para uma barrinha aqui embaixo e aí você fica esperando alguém comprar. Se alguém comprar, você vai lá e aparece no executado. Então, você vai lá em histórico de ordens, você vê se está executado ou não. Aí você... Pode falar. Chegar lá. Quando eu vou fazer a ordem, aí eu vou chegar lá na parte do executado. Beleza. Tá? Quer terminar? Quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Tá. Então, pessoal, eu fiz a ordem, não gostei da ordem, mudei de ideia e fiz uma outra ordem. Aqui, vamos supor que eu quero vender isso na hora, eu quero o dinheiro na hora. Eu preciso pagar meu carro, quero pagar a conta de energia elétrica, tô mal de grana. Eu vou clicar no verdinho, que já é uma ordem que existe. Então, é um senhorzinho, uma senhorzinha que está querendo vender 0,81 bitcoins ou 31, né?
Então, ele já é uma ordem feita. Quando eu clicar aqui, ele já vai fazer a ordem. Ele vai clicar aqui, ó, ordem preenchida e ordem criada. Ele nem vai aparecer aqui, porque eu já fiz uma ordem que uma pessoa já fez. Então, o que a Emily estava falando é que depois, quando você quiser ver sua ordem, você vem aqui em ordem, e aí você vai ver a ordem spot, que é... Eu cliquei ali, então são as ordens abertas. Ela não está mais aberta, ela não vai aparecer aqui porque ela já fez, então ela vai estar no trade, que é o histórico de trade, tá? Que é um trade que eu já fiz. Então eu coloquei aqui, ó, BNB BTC, que é o BNB Bitcoin, eu vendi por 101 mil satoshis, executei isso, a taxa que eu paguei foi essa aqui, que é 0.000022221 BNB, e esse foi o total que eu comprei. Então agora a minha carteira eu vou ter Bitcoin. Se a gente voltar lá para a carteira, vai no Fiat, e aí a gente fez a primeira troca, a gente tinha BNB e agora a gente vai ter Bitcoin. E você consegue ver isso aqui. Então agora eu tenho 30 mil satoshis, 30.375 satoshis, tá? Com esses satoshis, que equivale a $15, eu posso converter isso em BNB, eu posso mandar isso, eu posso sacar isso para minha conta no Brasil, eu posso depositar mais disso, né? Enfim, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Alguém ficou alguma dúvida? Acho que basicamente como é que chama? Esse é a primeira página de A como compra e faz venda é assim. como faz a compra e venda. O que eu fiz? Assim, a primeira vez que eu abri a conta na Binance, eu tive dificuldade para entender, porque ninguém me explicou, né? Então, eu fiquei lá 2 horas e meia tentando ver como é que fazia. Eu coloquei um valor baixo e fui experimentando. Fiz o trade, comprei Engine, transformei em Bitcoin, depois comprei Engine, aí vendi, fiz o caminho de volta também, peguei o Engine, vendi Bitcoin, transformei em reais. Fiz 2 vezes isso para entender bem como é que fazia. Mas a ideia é vocês irem lá, testar, abrir uma conta na Binance ou qualquer outra exchange, testar, colocar pouco dinheiro para aprender, e aí depois que aprendeu, aí começar a ver qual moeda realmente vocês querem comprar, qual que está valendo. No momento, o Bitcoin, o mercado deu uma queda absurda essa semana, então assim, a gente entende que assim, é um bom momento para você entrar, né? Porque isso pode subir, mas também pode cair, mas pelo menos não está naquele valor absurdo que estava antes. Você não vai entrando no topo, né? Você está entrando já no meio do caminho, que é bem melhor do que entrar no topo. Muda o slide aí, Marcelo, por favor. Aqui é a pausa para o drink, né? Mas... Alguém quer perguntar, comentar, falar alguma coisa, pelo amor de Deus? Eu tenho uma dúvida, na verdade. Por favor. Por exemplo, eu acompanhei ultimamente, né, que tem se falado de uma tal de uma Biscoint, que é uma corretora, enfim, um site aí, e eu queria saber, por exemplo, qual que é a diferença dele para a Binance, como é que funciona a questão de taxas, que é uma coisa que, principalmente para a gente, né, para mim, no caso, que pretendo entrar com bem pouco dinheiro, eu tenho medo de, assim, da taxa comer muito, né? Tá. Ô Pedro, realmente as taxas são muito, muito altas para algumas corretoras e são muito baixas para algumas outras. A Binance, a taxa dela é 0,01% do que você faz. É bem baixa. Você pode fazer assim, você faz transferências de 5, 10 mil dólares e você vai pagar centavos não vai, mas tipo assim, no máximo $20, $30. É bem pouquinho e é a maior corretora hoje no mundo. Eu não indico corretora pequena de forma alguma, porque quando o Bitcoin cai, muita gente fica com medo e tira o dinheiro. Muita gente. E as corretoras que não estão preparadas, elas fecham. Hoje, essa semana, eu já vi umas 3 ou 4 que fecharam, porque o Bitcoin caiu 20%. E quando ela fecha, você perde o seu dinheiro. Principalmente se ela for europeia, asiática, enfim, se não estiver no Brasil, né? Então, eu não recomendo de forma alguma nenhum tipo de corretora que não seja Binance. De verdade mesmo, eu acho que é onde você vai ter mais moedas, é onde você vai ter algumas das menores taxas do mercado
e é a maior corretora. Essa semana, a Binance queimar é você pegar o BNB e tirar de circulação. Ela tirou de circulação para valorizar a moeda dela, e ela faz isso a cada semestre, ela tirou 550 e poucos milhões de dólares. É muita grana. Então, é uma corretora muito grande. É muito difícil você perder sua grana hoje lá. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito difícil. Então, eu acho que a segurança, principalmente para quem está começando, é essencial, assim. Eu não colocaria dinheiro em nenhuma corretora brasileira. E outro motivo também, Pedro, as maiores corretoras são as que mais investem em segurança contra hacker. Então, tem muitas corretoras que tiveram o sistema hackeado e perderam muita grana. Teve até uma corretora no Japão que abriu falência porque foram hackeados, roubados. Então, por exemplo, a Mercado Bitcoin, ela investe muito em segurança, nunca foi hackeada. A Binance acho que foi hackeada em 2013, né, Marcelo? Mas desde então eles estão investindo em segurança. Eles foram hackeados e eles devolveram dinheiro para todo mundo que estava lá. Então, assim, foi uma empresa super decente dentro do problema que eles tiveram, né? Sim, isso é bem importante. Era justamente uma outra dúvida, né, que eu iria levantar para frente, que é essa questão da segurança, porque eu pesquisando nesses últimos dias, né, principalmente depois que meu pai falou do curso de vocês, enfim, desse bate-papo, eu me preocupei bastante porque disseram, assim, cada um fala uma coisa, guarda num pendrive, guarda, assim, numa forma impressa, num papel, se deixar em corretora tem risco de hackear, né? É uma coisa que me preocupava bastante. Então agora eu já estou mais tranquilo com a Binance, no caso. A Binance é a maior corretora, ela foi hackeada em 2013, ela teve esse problema, pagou todo mundo, e por isso talvez até que ela tenha virado uma das maiores corretoras do mundo, né? Porque eles sempre trataram os clientes assim muito bem, assim, nunca tivemos problemas, nunca escutei falar de problema da Binance, de ninguém. É um problema ou outro de alguém mandar dinheiro para lá e demorar para chegar, mas coisa besta, assim, sabe? Show. E outra, se você quiser começar a comprar criptos, né? Por exemplo, tem o Mercado Bitcoin, que é a maior corretora no Brasil. Aí você vai lá e compra Bitcoin, Ethereum, Litecoin e tal. Só que tem algumas criptos que eles já não fazem. Por exemplo, eu queria comprar a Engine, né, que é uma moeda de games, a Mercado Bitcoin já não oferecia. Então eu tive que abrir a conta na Binance, né? O Mercado Bitcoin, ele tem acho que 10 moedas, ou só. Um pouquinho mais. É pouquinho, é bem pouquinho moeda, assim. Então, ele é legal para quem está começando. Foi uma das primeiras que eu comprei lá, deixei o dinheiro lá bastante tempo, depois eu mudei para Binance porque eu queria comprar outras moedas. Mas deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, que essa pergunta que você falou é super interessante, né? Então, aonde que eu vou deixar meu dinheiro? O dinheiro em corretora, quando você deixa o dinheiro em corretora, é como se você estivesse deixando num banco. Então, se você tiver um dinheiro no Itaú, por exemplo, e o Itaú fechar, você pode ter problema para reaver esse dinheiro, né? Ou se o governo resolver tirar o dinheiro da sua conta, como ele faz muitas vezes, porque você está devendo pensão, ou está devendo os juros de alguma coisa, enfim. Ou se for hackeado. Ou se for hackeado. Ele também tem isso, né? Então, a corretora nada mais é do que um banco. Então, qual é o lugar mais seguro de você deixar o dinheiro que ninguém consegue tirar de você? É embaixo do colchão, né? No mundo de criptomoedas, é dentro do seu bolso, na sua carteira. E o que você falou, o mais seguro é uma carteira de papel, uma carteira de pendrive. Sim, o mais seguro é a carteira de papel, disparada. Você vai fazer uma carteira... Depois você vai fazer um processo ali, eu vou explicar rapidinho só para você entender, porque você perguntou, mas você vai fazer uma carteira de papel e ali ele fica fora da internet. Então, nenhum hacker nunca consegue tirar aquilo de você. Tem um processo que você vai fazer, vocês podem pesquisar, não dá tempo de explicar aqui tudo como faz, mas é o mais seguro. É provavelmente aonde fica o dinheiro da Binance. Uma outra opção que você pode fazer é o do pendrive, mas não é qualquer pendrive. É um pendrive específico para criptomoedas. Você pode comprar uma Trezor, que é uma das mais famosas, e eu acho que a que eu vou indicar porque a outra foi hackeada, que é super famosa também, foi hackeada. Então, compra uma Trezor, ela vai te custar uns $400 mais ou menos, e ela fica dentro de um pendrive, e as pessoas, qualquer hacker que tentar hackear não vai encontrar, porque o pendrive você não vai deixar na sua máquina, né? Você deixa ele sempre guardado. Offline. E o dia que você precisar, você conecta ele, e aí você faz a transação. Então, o cara teria pouquíssimo tempo para invadir seu computador e fazer alguma coisa. E aí, tem as carteiras que as pessoas usam hoje em dia, que são as mais fáceis de você mexer, que são as carteiras que ficam no seu celular ou no seu computador, né? Eu, pessoalmente, acho bem seguro, desde que você tome cuidado com a sua chave,
né? Desde que você não escreva sua chave numa mensagem de Facebook para alguém, ou fique colocando isso online de alguma forma, faça um arquivo de texto no seu computador, chaves de criptomoedas, né? E aí você coloca lá as palavras. Então, se você não fizer isso, eu acho bem seguro ter um bom antivírus, enfim, cuidar bem do seu computador, saber cuidar bem do seu computador. E aí você pode ter isso online no seu telefone, e aí você fica mandando para as pessoas que você quer transacionar, né? Então, a gente só deixa em corretora o que a gente quer vender, comprar e vender. O que a gente quer guardar para a gente para sempre fica na sua carteira. Então, você faz uma carteira de uma Trezor, ou enfim, o que eu expliquei. Inicialmente, para mim, seria mais essa questão da reserva, né? Moeda de reserva de valor. Então, a princípio, né? Não sei também, o meu objetivo não seria transacionar, fazer, por exemplo, day trade, swing trade, enfim. Seria mais guardar e deixar, assim, esperar uma valorização, né? No caso. Sim, a maioria faz isso. Eu sugiro a Binance para começar, de verdade, Pedro, porque eu mesmo, quando coloquei o dinheiro lá a primeira vez, acho que foi 2017, deixei lá e nunca tirei e nunca mexi. E depois de anos que eu fui lá olhar, tava lá direitinho, bonitinho. Então, assim, nunca tive problema com a Binance. Eu confio muito mais na Binance do que eu confio no Itaú, no Santander, e é onde eu tenho boa parte do meu dinheiro também. Show. Então, é o que eu recomendo. Marcelo, muda o slide, por favor. Mano, chega de trinquinha, vamos lá. O pessoal pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. Aqui a gente colocou uma frase, né? Que sempre quando a gente faz uma coisa nova, entra num novo assunto, a gente é meio avant-garde naquele assunto que tá todo mundo falando. O pessoal fala, não vai conseguir, isso é uma bolha, você vai perder dinheiro, isso daí os bancos vão, o governo vai, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que a gente tem visto é o contrário, né? Então, depois que você ganha muito dinheiro, aí o pessoal começa a perguntar como é que você fez. Então, a nossa ideia é isso, vocês serem os avant-gardes e serem os pioneiros, não os pioneiros, porque isso já tá, mas pelo menos poder ganhar um pouquinho de dinheiro. Pode mudar. Deixa eu falar só uma coisa sobre isso. Claro. Uma coisa que eu acho importante, muita gente saber, assim, qual que é a hora de comprar Bitcoin, né? Quando que eu vou comprar Bitcoin? E muita gente fala, tá muito alto, já subiu muito, tal. Eu acho que a hora de comprar Bitcoin, principalmente agora, que caiu 20%, é uma excelente hora. Essa semana aqui é perfeita para entrar, muitas moedas caíram, eu vou até mostrar para vocês um pouquinho disso. Muitas moedas caíram bastante e está bem na hora. A gente está num mercado que está subindo muito e deu essa caída depois de uma subida muito grande. Então ela dá uma caidinha e depois ela sobe. O mercado, quem entende de ação sabe, né? Ela sobe muito, ela cai um pouquinho, depois ela sobe mais, cai um pouquinho, sobe mais. Ela nunca vai uma linha reta, né? Só subindo. E a gente deu essa caidinha. Então é uma excelente hora. E desde o começo do Bitcoin, todo mundo sempre achou que estava caro. Quando ele bateu $1.000, a pessoa falou, nossa, pelo amor de Deus, está muito alto, vende. Aí, não vou vender e tal. E aí subiu, bateu 2.000. Vende, agora é bolha, agora vai cair. Então, o horário, assim, a hora para você começar a investir é o quanto antes, tá? Isso é o que eu acho mesmo, assim, de verdade, do que eu experiencio, que o quanto antes você entrar nesse mercado, mais você vai ter chance de você falar daqui a 10 anos, falar, olha, eu entrei isso em 2021, paguei $8 na teta. Tipo, principalmente se você vai investir a longo prazo, assim, né? A longo prazo. Então vamos lá para a próxima. As corretoras, né? Posso fazer uma perguntinha? Por favor. Claro. Essa Binance, todas essas cripto que estão aí dentro, elas têm essa mesma segurança de você poder guardar isso no pendrive? Ou, tipo, existem moedas que você não tem essa possibilidade de você guardar no pendrive e tudo mais? Sim, depende do pendrive que você vai fazer, depende da empresa que você vai escolher o pendrive. A Trezor, ela não tem todas as moedas, mas ela tem uma grande porção de moedas. Então, se você não tiver a moeda, você vai ter que baixar a carteira da moeda. Então, por exemplo, a Theta tem uma carteira que é dela. Você entra lá no site dela, baixa a carteira dela, faz o passo a passo deles e você transfere a sua Theta para lá. Então a Theta hoje não é suportada pela Trezor, ela não é. Mas várias outras são, Cardano, Polkadot, etc. As mais famosas todas são. Então depende da moeda, nem todas são.
Ah, legal, Tamires, beleza. pode Obrigado. falar. A Tamires, ela está perguntando se gostaria de saber qual a chance de ter um grande retorno comprando somente frações e quais moedas seriam viáveis de comprar a moeda em si e não a fração, e que ela tem uma probabilidade de crescer. Eu acho que assim, no grupo de WhatsApp, a gente vai falar muito sobre análise de moedas, de criptos, né? Então a gente vai dar meio que uma análise fundamental do porquê que aquela cripto pode subir ou não, se ela está num preço bom de compra ou não. Agora, se você vai comprar uma inteira ou fração, isso depende, assim, geralmente as pessoas falam assim, quero investir R$ 50. E aí compra R$ 50 daquela moeda, independente do valor dela. Você não tem que comprar uma unidade de Bitcoin que está dando R$ 380 mil. Você pode comprar R$ 50 da fração de Bitcoin, tá? Você comprar uma moeda inteira ou fração, tanto faz. Não Vale importa. mais do quanto que você quer investir. O importante é a porcentagem que essa moeda vai subir ou descer, né, para você. Então, é exatamente o que a Emily falou. O importante é a porcentagem. Se você a fração, se você comprar 0,1 de Bitcoin, você está falando de mais de R$ 20 mil. Então, não importa muito a fração, importa quanto essa moeda vai subir e vai descer. E sim, se você comprar fracionário, você pode ganhar muito, sim, depende de quanto você vai colocar, né? Entendi, obrigada. Imagina. Marcelo, muda aí o slide, por favor. O futuro, vamos falar com a nossa futurista agora. O futuro, acho que eu falei um pouquinho do futuro no começo, isso é o que a gente enxerga, sabe? Se isso for uma nova revolução financeira, né, de transação, de moedas, de compras, né, de negociação, então acho que é melhor o quanto antes a gente saber como é que funciona e poder investir, porque talvez isso seja revolucionário e mude tudo que a gente fala. Tem gente que acredita no blockchain como descentralizando tudo e talvez até substituindo bancos e governos, né? Porque uma vez que você tem esse sistema, você tem essa capacidade, né? Mas acho que governo vai demorar um pouquinho, mas banco, é por isso que você vê o JP Morgan totalmente contra isso. Mas ao mesmo tempo que você vê bancos que falavam, não, isso é um absurdo e eu demito o funcionário que investi isso há 3 anos atrás, agora já tem muita gente dando o braço a torcer, tá? Agora, o que eu acho que fala bem, mostra bem o que pode ser o futuro, é a próxima piadinha que a gente colocou aqui. Emily, deixa eu falar um pouquinho do futuro rapidinho. Claro. Quando a gente fala do futuro, a gente tem que lembrar do passado, né? Então, a moeda, o Bitcoin, ele começou com moeda de joguinho. A gente ganhava jogando videogame. Era tipo 10, 20, 30 bitcoins, não era nada. Tipo, era realmente você ganhava jogando joguinho. E de repente as pessoas começaram a gostar e começou a comprar pizza, né, que a Emily vai falar, e aí começou a lidar um pouco mais com o Bitcoin e de repente as pessoas começaram a investir um pouco de dinheiro, a acreditar na moeda. E isso era muito pequeno ainda, eram pessoas que estavam mais interessadas com o futuro mesmo, né? Que estavam visionando o que iria acontecer. E aí, de repente, mais gente começou a entrar, e aí muita gente começou a entrar. De repente, entrou as empresas, né? Então, passou de ser só pessoas para entrar empresas. E agora a gente está vendo grandes aglomerações aglomerações de empresas entrando, né? Então tem até o próprio JP Morgan tá falando melhor do Bitcoin, né? Sempre falou que era bolha, sempre falou mal e agora a própria Tesla também, né, Marcelo, que comprou $1,5 bilhão de a Tesla, além de comprar $1,5 bilhão de dólares, eles estão aceitando o pagamento em Bitcoin. Então você pode comprar um Tesla se você tiver dinheiro, se quiser dar um para mim também, você pode comprar ali com o seu Bitcoin. E aí, a próxima, se você for imaginar então do futuro, de começar com gente com joguinho, mais pessoas comprando, mais ainda pessoas comprando, empresas entrando, grandes aglomerações, grandes bancos, o próximo nível é realmente estados. E a gente já viu alguns estados comprando, né? Então a gente tem o caso da Nigéria, que já está investindo um pouco do dinheiro, o Irã já comprou bastante por causa do problema que eles têm com o petróleo e o dólar, que eles não podem vender. A própria Venezuela já tem também um pouco, a China já tem. Então tem um pouco de... Já tá entrando na parte do governo. A gente já está dando esse passo. É comecinho, mas está dando.
E a velocidade disso é exponencial. Por exemplo, há 5, 6 meses atrás, a gente tinha $1 trilhão nesse mercado de criptomoedas. E aí, depois de 6 meses que você contabilizou 1 trilhão, né? Viu quanto que tá transacionando no mercado? Depois de 6 meses, você já tinha 2 trilhões, que foi agora, em janeiro, fevereiro desse ano. Então, a velocidade está sendo muito mais alta, né? Muito mais corporações estão entrando nesse mercado. O Bitcoin, ele vale mais do que toda a Bolsa de Valores de São Paulo, de todas as empresas do Brasil, todas, vale mais do que todas elas juntas. E o Bitcoin, ele é cerca de 50% do valor desse mercado. Todo o resto são as criptomoedas, outras. Isso daí é uma piadinha que a gente colocou, que pode ser o futuro, talvez, em 2040, né? Ou não, ou pode ser uma bolha estourar e a gente nunca mais ouve falar. Não sabemos. Eu duvido muito, né? Mas ele fala que eu sou um milionário, eu sou um bitcoiner, né? Eu sou um milionário, eu sou um bitcoiner em 2020. Em 2030, eu sou um milionário e eu sou um bitcoiner. Em 2040, ele é o rei e o milionário não é mais ninguém. Isso aqui, eles falam que se todo milionário quiser um bitcoin, se todo milionário quiser ter um bitcoin, não vai ter para todo mundo, porque existe 21 milhões de bitcoins, então nem todos os milionários vão ter um bitcoin. E aí... a gente agradece, né? Acabou a festa, acabou o bar, todo mundo já acabei a minha cerveja. O que vocês tiverem de perguntas, por favor, falem ou calem-se para sempre. Na verdade, não. À medida que vocês forem lá testando, abrindo conta, vocês vão ter muito mais perguntas. Por exemplo, declaração de imposto de renda. A gente vai falar isso no nosso grupo de WhatsApp, tá? À medida. Como vocês são a primeira turma, e a gente agradece muito a participação de todo mundo, vocês vão ter direito a participar do grupo de WhatsApp sem pagar, mas as próximas turmas já vão ter aí um valor de mensalidade que vão ter que pagar, porque a gente vai justamente isso, dar informações de análise de mercado. A gente vai estar trabalhando para jogar as informações para vocês. Deixa eu pôr aqui no gráfico, só para vocês entenderem. Esse aqui é um dos lugares que eu uso para ver como chama? As moedas. E aqui é o total, que é exatamente o quanto o mercado de cripto vale. Né? Isso aqui está por dia. Eu vou colocar aqui por semana para ficar menorzinho. E olha isso aqui, ó. O mercado de criptomoedas de 2018, né, quando o Bitcoin deu aquela queda, e olha o que ele vem fazendo em relação ao valor total de criptomoedas. É um mercado muito, muito, muito promissor. O Bitcoin acho que está valendo $50 mil hoje. Tem alguns especialistas que falam que vai bater $100 mil até o final do ano. E com isso, o Bitcoin ele puxa todas as criptomoedas, né? Como o Bitcoin tem o maior volume de operações, que é 50% das criptos, então todas as moedas sobem exponencialmente ou caem exponencialmente de acordo com o movimento da Bitcoin. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Não, né? Bom, vou surfar então, gente. Vamos criar um grupo, Carlos. A gente vai te colocar lá, pode deixar. Eu não escutei o Carlos. O Carlos tá mandando mensagem aqui. Ah, tá. Porque eu falei, à medida que vocês forem aprendendo a mexer, vai surgir muito mais dúvida. E aí a gente tá lá para dar o suporte. Beleza, gente? Marcelo, você grava a aula, então, a gente manda o link para quem quiser, e quem quiser assistir ou perdeu alguma coisa ou não entendeu, a gente tá aqui como suporte, tá? Beleza, eu vou colocar o link no YouTube, tá, pessoal, porque vai ficar gigante, e aí eu vou dar o link para vocês podem rever, se vocês tiverem dúvida do que aconteceu, como foi, vocês podem ver lá, além de mandar mensagem no WhatsApp. Então tá, foi esclarecedor? Vocês gostaram da aula? Foi show. Tá bom. Bastante. Foi bastante esclarecedor. Muita coisa que eu nem imaginava aí da Binance, que tem as cripto aí dentro e tal. Muita informação legal. Valeu mesmo. Obrigado. Legal, Felipe. Obrigado, Felipe. Valeu. Tá bom, gente, então. Obrigada, viu? Valeu, gente. Obrigadão. Bom final de semana aí. Para vocês Obrigado, também. Pedro. Obrigado, Júlia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Emily.
que você achou? É, né? 15 minutinhos de 1 hora. Tá ótimo. Uhum. Aham. Aham. Você acha que a gente tipo, podia melhorar alguma coisa? Como é que foi o seu. Uhum. No começo, só aquele comecinho que a gente começou, a gente ficou muito tempo parado naquela tela do. Um pouquinho depois da apresentação, porque no tempo, na mesma tela, me pareceu um pouco dinâmico, sabe? Eu gostaria que talvez a gente pudesse ficar colocando talvez um slide, sabe? Para ficar fazendo slide aqui enquanto a gente conversa sobre. Seria legal as pessoas se apresentarem também, né? Igual a gente fez lá, do cara falar, eu não tenho experiência nenhuma, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí não dá. Não, aí não dá. Realmente aí não dá. Talvez a gente possa ficar até contando a história com slides, né? Então, por exemplo, a gente falou do e-mail, ter aquele e-mail do Nakamoto que ele mandou, falar um pouco que ele nunca mexeu nessas carteiras, né, do negócio. Acho que a gente podia fazer talvez um pouco mais dinâmico, sabe? Um pouco mais de coisa mesmo. Incrementar, né? Eu acho que foi bem legal, na verdade. Não sei como é que eles acham. Você também achou? Uhum. Uhum. Uhum.